Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades? Vamos? Vamos, né? Porque a gente não aguenta mais esses jogos da Copa do Mundo, agora estamos sem o Neymar, né? Vamos ver o que vai acontecer amanhã no jogo contra a Alemanha, né? Que eu acredito a gente vai superar tranquilamente, ok? Como eu também vou começar agora tranquilamente, mas um Top Atualidades. Vamos lá então? Então, iniciando mais um Top Atualidades, entrando aí na sua telinha, com materiais da Raquel Basilone e o professor Marcos aqui. Esse top que vai de 30 de junho a 6 de julho. E vamos começar com o assunto Mundo Saúde, falando de algo que é extremamente preocupante. Organização Mundial da Saúde pede medida drástica contra maior surto de Ebola, ou ébola, como é chamado. Então, está aí o texto. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, pediu nesta quinta-feira, que foi agora, dia 26, a realização de medidas drásticas para lutar contra a epidemia de Ebola. E aí, candidato, eu vou deixar aqui uma tarefinha para você que é um cara antenado, não é? Você aí que está me acompanhando, né, candidata? Focada, adora uma pesquisa, então você vai fazer isso aqui. Você vai pesquisar o que é epidemia, pandemia, ok? Qual é a diferença entre epidemia e pandemia? Vou pegar um exemplo. A AIDS é uma pandemia? Então, agora, é importante que você saiba diferenciar isso, né, epidemia de pandemia. Então, ébola ou ebola é pandemia, tá? Cuidado. Então, você vai pesquisar, vai verificar o que é essa diferença entre epidemia e pandemia, e aproveita também e dá uma olhada no que quer dizer endemia. Porque é legal você saber diferenciar uma coisa da outra. A notícia fica mais acabada, não fica? O assunto fica mais aprofundado. Então, a intenção é esta mesmo. Então você tem aí o caso do ebola. O ebola, que é uma febre hemorrágica, é uma doença humana provocada pelo vírus do ebola, que provoca náusea, provoca vômitos, febres, é transmitido através de fluido corporal ou por sangue, tem que haver esse contato, e também pode ser transmitido por determinados tipos de animais, como por exemplo, o morcego da fruta. E um detalhe importante, quando você for novamente dar uma revisão nessa notícia que eu estou te passando, é a primeira vez que o ebola chega na África Ocidental, ok? Ó, vamos pegar aqui, eu vou levar você aqui para a lousa. Vem aqui. Então, você tem aqui, ó, continente africano. Então, você tem a África Oriental e a África Ocidental. É a primeira vez que o ebola chegou na África Ocidental. E, lógico, você vai dar uma olhadinha aqui melhor depois aí no mapa que você vai achar na internet. Olha aqui onde é que estão os países onde está acontecendo essa epidemia do ebola. Guiné, Serra Leoa e Libéria, ok? É isso que você vai achar quando for pesquisar sobre a doença. Tá legal? Vamos para a próxima? E continuando aí o Top Atualidades de 30 a 6 de julho, né, em véspera de jogo Brasil-Alemanha, vamos colocar então aí na telinha. Mundo Política.
Sarkozy diz que a acusação a ele é grosseira. É sempre assim, não é? A gente pensa que isso só ocorre no Brasil, mas político lá fora, político de país europeu, também não gosta muito de ser acusado de corrupção, porque diz que não tem nada com isso e quando acaba sendo provado diz que não lembra, não é? Então tá aí o texto. Um dia após ser indiciado por corrupção e tráfico de influência, o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, disse nesta quarta-feira, dia 2, ser vítima de acusação grotesca, encampada por juízes militantes de esquerda. Só podia ser de esquerda, né, Sarkozy? Pois é, esse assunto é um assunto importante, porque, lógico, Sarkozy não é mais, desde 2012, não é mais o presidente da França, né? Ele perdeu as eleições para François Hollande, que é de esquerda, então é isso que o Sarkozy está querendo deixar aí indiretamente, e esse tipo de situação, que é a acusação de corrupção a um ex-político francês, isso só favorece a direita, ok? Isso vai dar mais gás à direita. E, aliás, é a primeira vez que um chefe de Estado, né, um cargo executivo de importância como é o presidente na França, é detido. É a primeira vez que isso acontece na história republicana da França. Então, fique esperto com essa notícia. Tá? As suspeitas de tráfico, como está sendo dito aí, não é? De influência surgiram em interceptações telefônicas. O escândalo atinge Sarkozy em um momento em que ele aparece à frente de Hollande, que é o atual presidente, e da líder de extrema-direita, Marine Le Pen. Então, até aqui já trabalhei essa questão com vocês. Algumas semanas atrás aqui no Top eu lembrei do crescimento da extrema-direita, né, no Parlamento da União Europeia. Houve um crescimento absurdo de representantes da extrema-direita no Parlamento da União Europeia. E, lógico, esse tipo de notícia sobre o Sarkozy vai ter aí algum resultado nessa questão que é o crescimento da direita e da xenofobia na Europa. Tá legal? Então, candidato esperto, pega essa questão e faça uma pesquisa. O próximo assunto está aí: Estados Unidos apertam segurança em aeroportos. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos afirmou que vai aumentar os procedimentos de segurança em alguns aeroportos com voos diretos ao país, porque tudo indica, a Al-Qaeda desenvolveu uma espécie de explosivo que não é detectado nos aeroportos da Europa e dos Estados Unidos. Então esse alerta, inclusive, veio alguns dias antes do 4 de julho nos Estados Unidos, que é um feriado nacional muito comemorado lá. Então o presidente Obama, ele soltou essa nota, né, que virou uma notícia aí meio que bombástica, da preocupação dos aeroportos dos Estados Unidos com esse tipo de explosivo que não é detectado, tá ok? E o grupo terrorista que está por trás disso é a Al-Qaeda. Legal? Tá, e a inteligência americana tem pistas de que membros da Al-Qaeda do Iêmen viajaram à Síria para juntarem-se aos integrantes do grupo neste país. A confecção de um novo tipo de bomba seria o motivo de encontro. Legal? Próxima notícia: morte de palestino eleva tensão com Israel. Então, tá aí um assunto recorrente aqui no Top Atualidades. É impossível, a cada semana sim, semana não, eu não tocar em algum assunto do Oriente Médio. E agora nós temos esse grave incidente, primeiro, que foi a morte dos 3 estudantes em Israel, na região da Cisjordânia, eles foram encontrados, os 3 jovens foram encontrados mortos, e alguns dias depois, como é o que trata aqui a notícia,
um palestino também jovem e estudante foi encontrado trucidado. Então isso está provocando uma grande comoção no Oriente Médio. Oriente Médio, que vale a pena aqui lembrar para você, que sempre é uma matéria complicada. Você tem que ficar muito esperto com essa questão que quando é dito na notícia que os corpos foram encontrados na Cisjordânia. A Cisjordânia é um território que os palestinos estão reivindicando faz muito tempo, mas que o governo de Netanyahu, né, o premier israelense, insiste em aumentar o número de colonos na Cisjordânia. O exército de Israel, por exemplo, ontem atacou alguns pontos na faixa de Gaza, onde morreram 7 palestinos ligados ao Hamas. Então são nomes que para quem que pretende entender sobre o Oriente Médio não pode faltar. Cisjordânia, não é? Hamas, Hezbollah. Por exemplo, eu gosto sempre de lembrar que você não pode esquecer que o palestino é um árabe muçulmano e que o cidadão israelense é um judeu de língua hebraica. Então isso são questões muito importantes que você tem que depois observar quando for fazer a sua pesquisa. Tá ok? E continuando o nosso top atualidades de 30 de junho a 6 de julho, o próximo assunto: Brasil, política. Justiça decide arquivar ação penal no caso Rio Centro. A Justiça Federal determinou o trancamento da ação de julgamento dos militares envolvidos no caso Rio Centro, atentado à bomba frustrado, ocorrido em maio de 1981. Votaram a favor a concessão do habeas corpus os desembargadores Abel Gomes e Ivan Atié. Paulo Espírito Santo votou contra. Então esse é um caso que vem, tudo que envolve o ex-regime militar, porque você não pode se esquecer que este ano, 2014, foi comemorado os 50 anos do golpe militar. Tá? E você também não pode esquecer, candidato, você que é um cara preocupado com matéria de atualidades, que a presidente Dilma criou a Comissão Nacional da Verdade, que vem investigando os crimes cometidos contra os direitos humanos. E também não pode esquecer que a Comissão Nacional da Verdade não verifica só o período de 1964 a 85, né, os 21 anos de regime militar. A Comissão Nacional da Verdade, que verifica os crimes cometidos contra os direitos humanos, vai de 1946 a 1988. Então esse caso, Rio Centro, que foi um caso que em 1981 repercutiu inclusive no exterior, que foi uma tentativa, né? Estava sendo armado um atentado contra uma festividade pelo Dia do Trabalhador que estava acontecendo no Rio Centro, quando a bomba explodiu no colo de um dos militares que estavam disfarçados de civis dentro de um carro. Então, isso depois foi muito bem abafado pelo regime militar, mas agora ele vem aparecendo, né, vem sendo levantado, e é lógico que isso bombou a semana passada nos jornais, e é importante que você acompanhe isso de perto, já que nós temos, como eu já disse, já lembrei, os 50 anos do golpe militar de 1964. Então é importante que você fique esperto com isso. Inclusive, candidato, todas essas notícias que a gente tem, não é, do envolvimento de investigação que é feita contra os crimes cometidos pelo regime militar, é importante que você fique muito focado. Acompanhe isso, porque você já tem que ficar fazendo pesquisa sobre matérias de atualidades, que é o nosso caso aqui, o caso do top. Mas eu não posso deixar de lembrar você que esses assuntos, que também envolvem a história do Brasil,
pode ser apontado sim como matéria de atualidades. Porque tem muito candidato que acha que a matéria de atualidades só é voltada para questões estritamente contemporâneas. E não é bem assim que às vezes funciona. Não é. É importante que você fique focado quando uma notícia de atualidades, ela abrange um acontecimento histórico, que foi como eu lembrei a semana passada das comemorações dos 100 anos do início da Primeira Guerra Mundial. Então, isso pode cair como matéria de atualidades, assim como este material, essa reportagem sobre o atentado à bomba do Rio Centro. Legal? E assim terminamos mais um Top Atualidades, top que foi de 30 de junho a 6 de julho, esperando que você amanhã e eu também tenha coração para aguentar o jogo de Brasil e Alemanha, e esperando também que este trabalho que o NEAF realiza aqui para você toda semana continue a ser útil, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.